E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei e nesse vídeo eu vou te mostrar se é possível ou não viver de rendimentos dos fundos imobiliários. Eu sei que é o objetivo da maioria das pessoas, inclusive o meu objetivo também, viver dos rendimentos dos meus investimentos. Mas será que é possível viver mesmo de rendimento? Será que no longo prazo a inflação não vai corroer esse patrimônio? Não vai corroer os rendimentos, os dividendos que você recebe? Então é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? Fica aqui até o final que você vai se impressionar com a conclusão desse estudo que eu fiz, tá? Então eu vou te mostrar se a gente precisa ou não se preocupar com a inflação no longo prazo e se realmente dá para viver de rendimento tranquilo, se dá para ter uma aposentadoria tranquila com a nossa carteira de investimentos. Então se você é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo, também já deixa o like aqui para me ajudar a fazer esse canal a crescer cada vez mais, combinado? Bom, para começar, eu tenho que explicar como é que eu fiz esse estudo, como que eu fiz essa simulação, tá? Para exemplificar aqui, eu vou usar um nome fictício para um investidor, só para ficar mais fácil da gente entender. Bom, vamos supor que o João decidiu que quer viver de rendimentos, tá? E ele decidiu também que ele quer receber R$ 5.000 todos os meses em rendimentos, ok? Então vamos supor que o João decidiu isso lá em 2018, ok? Então, lá em 2018, ele foi pesquisar e achou os fundos imobiliários. Aí ele decidiu viver de renda dos fundos imobiliários, decidiu que ele queria receber todos os meses R$ 5.000 dos fundos imobiliários para viver a sua vida. Ele achou que R$ 5.000 era o suficiente para ele conseguir viver aí a aposentadoria dele, ok? Bom, então lá em 2018, ele pesquisou e viu que precisava de aproximadamente R$ 598.000 para receber R$ 5.000 todos os meses em dividendos. E foi isso que ele fez. Ele selecionou 5 fundos imobiliários e investiu R$ 598.000, tá? Nessa simulação eu não vou fazer tradicionalmente como se faz uma simulação que o investidor vai reinvestindo os dividendos ou parte dos dividendos. Nessa simulação, o João vai pegar todo o rendimento para ele usar ali na sua vida e gastar como ele quiser. Ele não vai reinvestir nenhum dividendo e também não vai colocar mais dinheiro nos fundos imobiliários. É apenas os R$ 598.000 do investimento inicial que o João teria feito lá em julho de 2018. Então é assim que vai ser essa simulação, ok? Bom, então eu peguei aqui 5 fundos imobiliários diferentes, de segmentos diferentes. Eu fiz com 5 fundos para ficar mais fácil aqui, para mim conseguir os dados e mostrar para vocês, ok? É claro que se você for investir, você não vai investir somente em 5 fundos imobiliários. Você vai ter uma carteira bem mais diversificada, ok? Bom, então vamos lá. Eu peguei aqui o MXRF11, que é um fundo de papel. Então aqui, como são 5 fundos, só para deixar mais claro aqui, são 5 fundos e o João quer receber R$ 5.000 em dividendos. Então ele vai receber R$ 1.000 de cada fundo imobiliário, ok? Então lá em 2018, no MXRF11, para ele receber R$ 1.000 em dividendos, ele precisava ter 12.500 cotas e precisou investir R$ 126.000. Também peguei aqui o HGLG11, que é um fundo de tijolo do segmento de logística. Lá em 2018, para receber R$ 1.000, era preciso ter 1.333 cotas e um total investido de R$ 163.625. O VISC11 é um fundo de tijolo do segmento de shopping. Então, peguei aqui 1.639 cotas e um investimento de R$ 169.000. BCFF11, um fundo de fundos. Foi preciso 1.886 cotas lá em 2018 para receber R$ 1.000 em dividendos. E também precisou investir R$ 141.000. E o quinto fundo é o HGRU, um fundo de tijolo do segmento de renda urbana. 1.470 cotas e um total investido de R$ 161.000. Então aqui o total, somando os 5 fundos que o João teve que investir para receber R$ 5.000 em dividendos, foi de R$ 598.551,43. Então o João tinha esse montante e ele investiu lá em 2018. E esse montante pode ter sido aí pela venda de um imóvel, ou até mesmo ele foi juntando ao longo da vida e tinha esse patrimônio parado, talvez numa renda fixa, e decidiu que queria investir em fundos imobiliários, e foi isso que ele fez lá em 2018. Julho de 2018, o João investiu R$ 598.000 em fundos imobiliários, ok? Então agora vamos ver o que aconteceu com o patrimônio do João nesses últimos 5 anos. Lembrando que a gente teve pandemia, então a bolsa caiu, os fundos imobiliários caíram, as ações também, a economia ficou uma loucura. Então vamos ver o que aconteceu com o patrimônio do João nesses últimos 5 anos. Lembrando que ele não reinvestiu nenhum dividendo e ele não colocou mais dinheiro nos fundos. Ele fez somente um aporte lá em 2018. Okay?
Então aqui a gente tem a primeira barra do gráfico. Em 2018 eram 598 mil reais. Em 2019 o dinheiro valorizou, né? Os fundos se valorizaram e o João ficou com 866 mil reais lá em julho de 2019. Em julho de 2020 o patrimônio do João foi para 916 mil reais. Em julho de 2021 para 835 mil reais. Aqui a gente já começou a sentir os efeitos da pandemia, o patrimônio começou a cair. Em 2022 o patrimônio ficou em 789 mil reais. E em julho agora de 2023, o patrimônio estava em 877 mil reais. Então vamos traçar uma linha aqui só para ficar mais fácil da gente visualizar. E olha só, o patrimônio do João se valorizou de 2018 até 2023 aproximadamente 50%, mesmo sem ele reinvestir nenhum real dos dividendos e mesmo ele sem fazer nenhum novo aporte. Somente o valor investido lá em 2018 valorizou quase 50% nos últimos 5 anos. É uma valorização de quase 10% ao ano sem reinvestir. Ou seja, o patrimônio dele ficou protegido da inflação. A gente teve uma inflação aí nesses últimos 5 anos de aproximadamente 5%, 4%, 4,5% ao ano. E com uma valorização de 10% ao ano do patrimônio, valorizou o dobro da inflação. Então o patrimônio do João ficou protegido pela inflação. Agora a gente vai ver como é que ficou os rendimentos do João. Lembrando que a gente teve a pandemia, então os rendimentos caíram. Eu peguei aqui um fundo de shopping, as lojas ficaram fechadas, o rendimento caiu. Então vamos ver como é que ficou, vamos ver se o João conseguiu viver de renda nesses 5 anos aí com esses fundos imobiliários. Que é este próximo gráfico aqui. Então vamos lá. Em agosto de 2018, lembrando que ele investiu em julho, então em agosto ele já receberia dividendos. Então em agosto de 2018, ele recebeu R$ 5.184 em dividendos, ok? Então essa primeira barra aqui. E aqui em 2020 os rendimentos caíram, né? Em fevereiro de 2020 ele recebeu R$ 5.963, então foi mais do que ele precisava para viver. E aí começou a cair aqui em março de 2020, chegando no mínimo em setembro de 2020 de R$ 3.912. E só voltou ali para casa dos R$ 5.000 em maio de 2021. Então, basicamente, ele ficou um ano recebendo menos do que ele precisava para viver, do que ele tinha estipulado para viver, que eram R$ 5.000. Então, ele ficou aí basicamente um ano recebendo menos de R$ 5.000, menos aqui neste mês de dezembro de 2020, que ele recebeu R$ 7.384. Claro que R$ 2.380 a mais do que ele precisava. Então, vamos traçar uma linha aqui só para a gente comparar. Saindo aqui de agosto de 2018, eu vou deixar essa última barra aqui fora por conta que ele foi rendimentos do HGRU e do HGLG, que no fechamento de semestre eles pagam um dividendo a mais, então eu vou deixar aqui em maio de 2023. E notem que a gente teve um crescimento nos dividendos. É claro que teve essa parte aqui que os dividendos caíram e depois voltaram a subir. Mas se a gente traçar uma linha reta, deixa eu só limpar isso aqui, eu vou traçar uma linha reta para a gente ver. Então aqui ele recebeu os R$ 5.000, né? Vamos traçar uma linha mais ou menos reta aqui, só para a gente ter uma noção de como é que é. Mais ou menos aqui, ficou reta. Então, olha só, ele teve vários meses de excedente, e vários meses, como aqui em junho de 2022 e dezembro de 2022, que foram muito mais, quase o dobro dos dividendos. Então, se a gente pegar essas sobras aqui de todos esses meses e colocar aqui onde faltou, a gente vai conseguir... o João conseguiria viver dos rendimentos dos fundos imobiliários, tá? Então, para você que está querendo viver de rendimentos, principalmente de fundos imobiliários, e até mesmo para mim, tá? Esse estudo aqui eu fiz para mim também, porque eu também quero viver de rendimentos dos investimentos, claro que não só de fundos imobiliários, mas também de ações. Mas isso aqui também serve para ações, tá? Ações, elas pagam dividendos 2 ou 3 vezes por ano, dependendo da empresa, mas você pode juntar em um montante só e dividir nos 12 meses para você saber quanto você precisaria para você viver. Okay? Então o João conseguiria sim, mas a gente vai ter que fazer aqui umas manobras, a gente vai ter que levar em consideração algumas coisas. E uma delas, muito importante, no mês que você conseguir receber a mais, você deveria pegar esse dinheiro e aplicar numa renda fixa, ou até mesmo comprar mais cotas se for o seu objetivo. Mas, no caso do João aqui, não, ele não queria reinvestir. Então o que ele teria que fazer? Pegar essas sobras e investir numa renda fixa, para quando uma eventual crise, uma eventual queda na economia acontecer, como aconteceu aqui
em 2020, 2021, ele ter dinheiro para retirar e complementar a renda dele, tá? Então vamos supor que ele tivesse guardado aqui, quando ele recebeu R$ 3.900, então faltaria aproximadamente R$ 1.100. Ele teria de onde tirar esses R$ 1.100 e colocar ali para suprir a demanda dele, tá? Para ele não precisar baixar o padrão de vida dele. Caso ele tivesse alguma outra renda de algum outro lugar, ele podia pegar também e suprir aquilo ali, tá? Mas é interessante ver que aqui depois que a economia se estabilizou, mais ou menos aqui em novembro de 2021, a economia basicamente se estabilizou aqui no país, tá? Então, nos últimos meses, aqui de 2023, ele estaria recebendo R$ 6.800 mais ou menos. Então, é muito mais do que ele queria. Então, se a gente excluísse essa parte aqui da pandemia, que foi um evento não recorrente, provavelmente a gente veria as barras aqui subindo muito mais. É claro que uma pandemia não vai acontecer sempre, se Deus quiser, nunca mais vai acontecer, mas tem outros eventos da economia e a gente tem que levar isso em consideração. Então, é importante você decidir quanto você vai querer receber dos seus rendimentos e você reinvestir nos meses que você ganha mais para você poder suprir naqueles meses que eventualmente vão ter menos rendimentos, tá? Porque é normal, renda variável varia. Então agora aqui eu vou fazer uma conclusão, tá? Eu fiz aqui uma conclusão só para a gente entender. Bom, então vamos lá. A gente viu que o patrimônio ele valorizou cerca de 50% nos últimos 5 anos, 10% ao mês, então ficou protegido da inflação. Mas e os rendimentos? Será que os rendimentos ficaram protegidos da inflação? Eu fiz a conta aqui. E a gente teve um aumento de 37% na renda passiva nos últimos 5 anos. Então, dos 5 mil lá por 6 mil, somando tudo aquilo lá, mesmo com aqueles meses que deram menos, a gente teve um aumento de 37% na renda passiva em 5 anos. Por isso que eu disse que guardando os excedentes de alguns meses que recebe mais dividendo, ele conseguiria sim viver de dividendos e ainda reajustar o seu ganho pela inflação para ir conseguindo não perder o poder de compra dos seus rendimentos. Então tivemos um aumento de 37% na renda passiva nos últimos 5 anos, que dá 7,4% de reajuste ao ano. A gente teve a inflação no período, como eu disse lá, de mais ou menos 5%, eu coloquei aqui uma inflação de 5,5%, pouco mais de 5,5% ao ano nos últimos 5 anos, de julho de 2018 a julho de 2023. Então, os fundos imobiliários, os rendimentos dos fundos imobiliários renderam 1,84% acima da inflação. Então, além deles pagarem a inflação nos dividendos, ainda foi 1,84% acima da inflação. Ou seja, o patrimônio ficou protegido da inflação e os rendimentos também ficaram protegidos da inflação. A diferença é claro que a gente tem que fazer algumas manobras ali financeiras, fazer algum tipo de controle por conta de alguns meses que eventualmente pode pagar menos dividendos. Mas sim, está comprovado aqui que mesmo sem reinvestir dividendos e mesmo sem fazer novos aportes, e mesmo ficando apenas com 5 fundos imobiliários e passando por uma pandemia, os fundos imobiliários conseguiram valorizar o patrimônio acima da inflação, dobrar a inflação, na verdade, e conseguiu valorizar também os dividendos acima da inflação. Isso é muito importante para quem quer viver de rendimento, mesmo sem fazer nenhum novo aporte, mesmo sem reinvestir dividendo nenhum. Então está comprovado, sim, dá para viver de rendimentos de fundos imobiliários, mesmo que você não faça novos aportes e você não reajuste os seus aportes pela inflação, já no período ali de você estar recebendo a aposentadoria dos fundos imobiliários e dos seus investimentos, isso aqui também vale para ações. Então sim, está comprovado, é possível viver de renda de fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, me dá uma força, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Eu precisei ficar aqui algumas horas na frente do computador pegando dados para fazer esse vídeo, então dá uma força aí, deixa o like para mim e se inscreve no canal também, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.